E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito da matemática que, olha, parece coisa de ficção científica, mas que na verdade está por trás de quase tudo no nosso dia a dia: os números complexos. Vamos descobrir juntos como uma ideia que nasceu como imaginária virou uma das ferramentas mais poderosas que a ciência e a engenharia já viram. Olha, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que por séculos deixou os matemáticos de cabelo em pé. A pergunta é essa aí: qual é a raiz quadrada de -1? Pensa bem, dentro do que a gente aprende na escola, os números reais, isso simplesmente não tem resposta. Porque, qualquer número vezes ele mesmo, seja positivo ou negativo, sempre vai dar um resultado positivo. Parecia um beco sem saída. Mas aí é que está a beleza da matemática. Quando ela encontra uma parede, ela inventa uma porta. E a solução aqui foi simplesmente genial. Os matemáticos criaram um número novo, a famosa unidade imaginária, a letra I, e a regra do jogo para ela é super simples. Mas nossa, mudou tudo. I ao quadrado é igual a -1. Com essa pecinha nova no quebra-cabeça, um mundo de números completamente novo se abriu. Beleza, então o nosso roteiro para desbravar esse universo é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de raiz impossível. Depois, vamos ver como visualizar esses números no mundo bidimensional. Aí, partimos para as regras do jogo, como fazer contas com eles. Na sequência, vamos aprender a medir distâncias nesse plano complexo. E por fim, a parte mais legal, porque tudo isso é tão importante na vida real. Certo. Agora que a gente já tem a nossa chave mestra, o I, na mão, vamos definir de uma vez por todas o que é um número complexo. Então, um número complexo, que a gente geralmente chama de Z, é basicamente um número com duas partes. Pensa nele como um combo. Tem a parte A, que é a parte real, sabe? Um número comum que a gente já conhece. E tem a parte BI, que é a parte imaginária. As duas juntas formam uma coisa só, tipo 3 mais 4i. O mais importante é entender isso. Ele junta o mundo dos números reais com esse mundo novo, o imaginário, numa expressão só. Tá, mas e agora? Se os números que a gente conhece vivem numa linha reta, sabe, a reta numérica, onde é que a gente coloca esses novos números complexos? Pois é, como ele tem duas partes, a real e a imaginária, uma linha só não dá conta do recado. A gente precisa de mais espaço. Precisa de uma segunda dimensão. É por isso que a gente sai daquela linha reta e pula para um plano inteiro, com largura e altura. E pronto! Sejam bem-vindos ao lar dos números complexos, o plano complexo, ou plano de Argand de Gauss. Ele parece muito com aquele plano cartesiano que a gente via na escola, com o eixo x e y. Só que aqui, a ideia é outra. O eixo horizontal, o nosso antigo x, agora é o eixo real. E o eixo vertical, o y, virou o eixo imaginário. Com isso, fica super fácil. Cada número complexo, na forma z igual a mais bi, vira um pontinho nesse plano. As coordenadas são exatamente a, b. E esse ponto tem o nome chique, afixo. Pensa que é tipo o endereço exato daquele número no plano complexo, a sua localização. Ok, então a gente já sabe o que eles são e onde eles moram. A próxima pergunta é: como é que eles interagem? Como a gente faz conta com eles? Vamos para as operações. E a boa notícia é que somar e subtrair é bem tranquilo, super intuitivo, é igualzinho a gente faz em álgebra, junta o que é parecido. Ou seja, a gente soma ou subtrai as partes reais entre si e as partes imaginárias entre si. Moleza, né? Direto ao ponto. Já a multiplicação, bom, ela parece um pouco mais assustadora, mas é só seguir uma receitinha de bolo. Primeiro, a gente faz a distributiva, o famoso chuveirinho, igualzinho na álgebra. Depois, a gente organiza a casa, junta os termos que são reais de um lado e os que são imaginários do outro. E aí vem o pulo do gato, a regra de ouro. Toda vez que aparecer um i ao quadrado no meio da conta, a gente troca ele por -1. É essa substituição que é a mágica da coisa toda. Agora, deixa eu apresentar um conceito que é uma mão na roda: o conjugado. O conjugado no número complexo, que a gente representa com uma barrinha em cima da letra, é tipo o irmão gêmeo dele, só que com uma pequena diferença. A gente só inverte o sinal da parte imaginária. Se era mais, vira menos. Se era menos, vira mais. No desenho, no plano, é como se a gente pegasse o ponto e espelhasse ele do outro lado do eixo real. E por que esse tal de conjugado é tão útil? Porque ele tem um superpoder. Olha que incrível. Quando a gente multiplica um número complexo pelo seu próprio conjugado, a parte imaginária some, ela simplesmente se cancela. O resultado é sempre um número real purinho, a ao quadrado mais b ao quadrado. E essa propriedade, gente, é a chave para conseguir fazer divisão de números complexos e também para medir o tamanho deles, que é o que a gente vai ver agora. Falando em medir,
Já que os números complexos são pontos num plano, a gente pode medir a posição deles de duas maneiras bem importantes, olhando a distância deles até o centro e o ângulo que eles formam. Essas duas medidas se chamam módulo e argumento. É simples, ó. Um módulo é a distância do ponto até a origem, o ponto 0,0. Ele diz o quão grande é aquele número. Já o argumento é o ângulo, é a inclinação da linha que vai da origem até o ponto, medido a partir do lado positivo do eixo real. Resumindo, módulo é distância, argumento é direção. E dá uma olhada nessa imagem, que fica tudo mais claro. Se a gente ligar os pontos, percebe que o nosso ponto, a origem e a projeção dele no eixo real, formam um triângulo retângulo perfeito. E o módulo nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. E como a gente calcula a hipotenusa? Com o bom e velho teorema de Pitágoras. É simplesmente a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Faz todo sentido. Beleza. A essa altura do campeonato, é normal pensar, ok, a matemática é elegante, os desenhos são bonitos, mas para que serve tudo isso na vida real? E a resposta, acredite, é para praticamente tudo que é tecnologia moderna. Essa citação resume bem a história. Os números complexos nasceram para resolver um problema que era literalmente considerado impossível. E ao darem um jeito nisso, eles acabaram nos dando uma linguagem nova, uma ferramenta para descrever o mundo de um jeito que antes a gente simplesmente não conseguia. E essa lista aqui dá uma ideia do tamanho do impacto. Quer um exemplo prático? Pensa no sinal do Wi-Fi ou do 4G, 5G. Tudo isso é onda eletromagnética. E uma onda tem basicamente duas informações importantes. A amplitude, que é a força dela, e a fase, que é tipo em que ponto do ciclo ela está. E adivinha qual é a melhor forma de juntar essas duas informações numa coisa só? Exato, um número complexo. Ele consegue carregar essas duas informações de uma vez. É por isso que áreas como engenharia elétrica, telecomunicações, processamento de sinais, física quântica, simplesmente não seriam o que são hoje sem os números complexos. Eles são a base de tudo. Então, no fim das contas, o que começou como uma curiosidade, uma solução para uma raiz impossível, virou a linguagem que descreve desde as ondas de rádio que conectam o mundo até o comportamento das partículas no nível quântico. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se uma ideia que nasceu como imaginária foi capaz de construir tanto do nosso mundo real, que outras ideias que hoje parecem impossíveis, que outras matemáticas malucas estão só esperando a hora certa para transformar o nosso futuro?